Boa noite, pessoal. O tema de hoje é judeus antisionistas. E desde já eu aviso que eu não vou focar tanto na história do conflito Israel-Palestina, né? Aí, sobre esse assunto, eu começo recomendando o livro do Ilan Pappé, Brevíssima História do Conflito Israel-Palestina. O Ilan Pappé, inclusive, é um historiador judeu, né? Ele é uma dessas pessoas que eu tenho uma admiração imensa, né? Esse grupo Judeus Antisionistas, né? É um grupo que, entre os grandes intelectuais, a gente já conhecia, a gente tem uma lista razoável, boa, de grandes intelectuais judeus que criticam Israel sem passar pano, né? Essa lista tem o Ilan Pappé, tem o Shlomo Sand, tem o Norman Finkelstein, né? Que tem um dos momentos mais emocionantes. O Norman Finkelstein, ele tem uma fala, né? O Norman Finkelstein, ele teve o pai e a mãe presos em campos de concentração, escravizados pelos nazistas. E o Norman Finkelstein tem uma fala dele, esse é um assunto que me emociona, né? O Norman Finkelstein, ele tem uma fala dele que ele diz, né? Se só vocês colocarem no Google, assim, Norman Finkelstein, lágrimas de crocodilo. E o Norman Finkelstein, ele fala assim, tem uma palestra, né? Tem uma moça chorando lá, passando pano em Israel, chorando. Aí ele fala assim: essas lágrimas não me comovem, essas são lágrimas de crocodilo, né? E ele diz assim, justamente porque ele fala assim, eu normalmente não uso, a tradução, quando vem a tradução para português e espanhol, não vem essa expressão, mas ele em inglês ele fala assim, eu não uso essa carta, né? Ele fala carta do Holocausto, assim, essa carta como se fosse um argumento de autoridade, mas ele fala, não costumo usar essa carta, ele diz, né? Ele fala justamente porque os meus pais foram escravizados em campos de concentração nazista, né? E pelos ensinamentos que eu tive com eles, ensinamentos dados aos meus irmãos, é que eu não posso aceitar que o sofrimento dos judeus no Holocausto possa servir de base para tentar justificar o que Israel faz, né? Então, assim, eu tenho uma admiração que eu não consigo expressar em palavras, a não ser pela minha emoção em relação aos judeus antisionistas, né? É um grupo assim maravilhoso que a gente tem que reconhecer, que fazem um bem muito grande à humanidade e inclusive aos judeus, porque eles permitem que a gente deixe bem claro que judaísmo não é sionismo, que ser judeu não é apoiar genocídio, não é apoiar a mutilação de dezenas de milhares de crianças. O que Israel faz hoje em dia, sempre fez e cada vez mais, de uma forma mais explícita, mais desassombrada, é de uma crueldade do mesmo quilate, abjeto. E eu não estou falando em números, né? Os nazistas mataram milhões de judeus. O Estado de Israel ainda não conseguiu matar milhões de palestinos, né? Então, no que se refere ao tamanho do Holocausto, o Holocausto promovido pelos nazistas ainda é maior e vai continuar maior do que o Holocausto promovido pelos sionistas, né? Gaza, os palestinos, enfim, não chegam a ser tantos milhões, né? Então, nem que Israel queira, vai conseguir promover um genocídio do tamanho do que foi o genocídio hitlerista.
mas é um genocídio da mesma crueldade, né? Mas voltando aos judeus antisionistas, é um grupo assim maravilhoso e que a gente tem que reverenciar, porque eles têm um papel muito importante, né? Não só por usarem bem a condição de serem judeus, porque qualquer pessoa que não for judeu, se fizer uma crítica a Israel, chamam de antissemita, né? É uma canalice, assim, impressionante. E aí eu aproveito para me colocar, para falar do meu lugar de fala. O meu lugar de fala como é o que acontece em geral com as pessoas de esquerda, só uma pessoa muito ignorante de esquerda é que não vê dessa forma. O meu lugar de fala é de uma pessoa que tem uma admiração imensa pelo povo judaico, né? O maior, maior intelectual da esquerda foi o Karl Marx, judeu. A quantidade de judeus que contribuíram e contribuem para a humanidade é imensa, né? Se tem um povo com o qual a esquerda se identifica, é o povo judeu, né? Então, assim, a esquerda sempre foi filosemita e sempre incomodou muito o Estado de Israel existir e fazer existir dessa forma, né? Dessa forma tão terrível, né? Então, assim, eu queria registrar essa admiração e contar até para vocês uma coisa que eu fiquei super feliz, né? Um amigo meu conhecido, né? Mas assim, amigo no sentido de que eu gostava dele, eu achava ele um cara legal no colégio, e ele se mostrou uma pessoa realmente sensacional. Ele é cineasta, né? Eu vi outro dia outro dia não, já faz um tempo, já faz 2 anos, eu vi uma série dele muito boa. Eu nem vou citar o nome dele não aqui não. Mas encontrei com ele outro dia, cara, na rua por acaso, né? E aí e ele falando coisas sempre muito legais, a série que ele fez foi muito boa. E eu fui assim, eu tentei ver o quanto ele era um cara humanista, né? E o quanto ele era um cara realmente com uma cabeça tão boa como ele sempre teve, sempre pareceu ter. E eu perguntei para ele, eu falei, fulano, Israel, cara, como que você se sente em relação a Israel? Aí ele falou assim, João, eu sou filho de mãe judia, né? Eu sou judeu, mas eu sou antisionista. Israel é um colonialismo tardio, né? Ele sintetizou sem meias palavras, né? E isso me deixou muito feliz, né? Me deixou muito feliz, porque o transe sionista é um dos transes mais terríveis que a humanidade já conheceu, e talvez seja o maior transe da nossa época, né? Tem um outro judeu, Breno Altman, mas esse bem de esquerda, esse eu não imaginava que fosse fazer diferente, né, o Breno Altman. Até não concordo com Altman em várias questões sobre Stalin e tal, né? A gente tem visões diferentes, né? Ele é bem mais simpático que eu ao georgiano Koba, camarada Koba, né? Eu sou bastante crítico do stalinismo, mas aqui não é o tema do vídeo. Mas o Altman, como diz o Altman, judeu, né? Lembrando outra vez, ele fala que o genocídio na Palestina é a grande régua moral de nosso tempo, né? E por que vários judeus que são até progressistas, que não apoiaram em nenhum momento o bolsonarismo, né? Porque a gente tem que reconhecer, né? O Bolsonaro foi o líder brasileiro mais próximo de Hitler que a gente já teve, né? Mais próximo nos valores, né? Não é à toa que o secretário de Cultura, Roberto Alvim, mimetizou Goebbels. Vocês lembram disso? Secretário de Cultura do governo Bolsonaro imitando uma fala clássica de Goebbels. Pois bem, então, assim, retomando o meu ponto, mesmo os judeus progressistas, muitas vezes, não conseguem
enxergar ou não querem enxergar o que é Israel, né? Então, e isso aí é compreensível, porque a gente pega o fascismo e o nazismo, né? O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, eles foram nutridos, eles se encorparam naquele momento pós-Primeira Guerra, né? O fascismo e o nazismo se alimentaram de ressentimentos, em alguma medida até que faziam até sentido ter algum ressentimento, né? A Alemanha foi condenada como a única culpada pela Primeira Guerra, e eu não creio que ela fosse a única culpada pela Primeira Guerra, a Alemanha, né? A Primeira Guerra foi uma guerra interimperialista, né? E existiam outros países imperialistas, né? Enfim. E o sionismo, né? O Israel, inclusive, ganhou da ONU, né? Aquela região, metade mais ou menos da Palestina, justamente porque o mundo reconheceu o horror cometido contra os judeus, né? Então, a narrativa sionista, ela tem como base um horror real, um ressentimento que os judeus de todo mundo têm direito de ter com todo mundo, né? O mundo falhou com os judeus, assim como está falhando com os palestinos agora. O mundo falhou com os judeus na Segunda Guerra Mundial. A gente teve navios, né? Aquele navio St. Louis, né? Que, se não me engano, que não conseguiu entrar nos Estados Unidos, né? Vários judeus tentaram fugir da Europa antes do Hitler colocar a solução final, e o próprio Ocidente, os Estados Unidos, né? Os países que hoje se arvoram a serem defensores da democracia e contam uma história como sempre tivessem sido defensores da democracia, esses países rejeitaram os judeus, né? Então, o mundo está fazendo o mesmo agora com os palestinos, né? O mundo não está socorrendo-os. E tentando retomar um pouco o rumo dessa minha fala, é muito difícil, não é fácil para um judeu conseguir enxergar o horror que é Israel, da sua fundação até hoje em dia, porque ele está num transe nacionalista, e de fato coisas terríveis foram cometidas contra os judeus, né? Assim, até vou aproveitar para fazer uma digressãozinha que eu acho importante. O que se fazia com os judeus era tão terrível que até membros da SS, quando viam famílias inteiras sendo primeiro assassinadas com gás e depois cremadas, né, nos fogos crematórios, os SS, né, os nazistas menos psicopatas, eles passavam mal, né? Aí tem gente que até, assim, a gente pode pensar, né? Pô, mas os israelenses hoje não passam mal, debocham enquanto matam os palestinos, né? A gente poderia até pensar que, de alguma forma, os israelenses são mais insensíveis que os nazistas, mas isso não é verdade, e eu queria lembrar um fato. O pessoal que trabalha, israelense que trabalha com a retroescavadeira, tirando os corpos das crianças, né, as pernas e braços de crianças palestinas, passam mal. Por que os israelenses estão, em geral, sendo mais insensíveis até do que os nazistas, né, na hora do morticínio? Porque eles matam, em geral, à distância. Então, à distância, é fácil você ser insensível. Mas quando eles estão retirando os escombros, eles não estão aguentando, tá? Então, assim, a importância do judeu antisionista é imensa, porque ela vai impedir, ou a gente vai ter os elementos para impedir qualquer preconceito que possa ter em relação aos judeus. Os judeus não têm, eu não vou dizer que não tem nada a ver com o que Israel faz, aí não dizer que não tem nada a ver, depende, mas não tem nada nos judeus ou nos alemães
que façam os judeus alemães serem seres humanos piores. Não é porque há um transe nazista, como houve, né? Ou um transe sionista, como há hoje em dia, que aqueles povos são povos menos humanistas. Pelo contrário, né? Os judeus têm uma tradição humanista poderosíssima. E os judeus antisionistas estão mostrando isso. Que mesmo com eu estou usando a palavra transe, toda a carga, né? Porque dentro da própria comunidade, o judeu criticar Israel, dentro da comunidade judaica, é difícil. Porque ele é acusado de traição. Né? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, não sei se estou conseguindo ser feliz nesse vídeo, mas assim, é compreensível que os judeus se fechem, né? Quem passou pelo que passou, é natural que se feche em copas defendendo. Embora o pessoal, né, que passou até já morreu, a gente vê vários sobreviventes dos campos de concentração e extermínio nazistas defendendo os palestinos, né? Vocês já viram, eu já vi vários. Velhinho falando assim, não em meu nome, né? Mas para a narrativa sionista, todo o horror cometido contra os judeus serve muito bem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que enaltecer ao extremo, e eu, mais do que enaltecer, eu realmente me emociono, porque, assim, eu acho muito bonito quando você está numa posição de força, quando você vê o seu grupo sendo, assim, ou privilegiado, ou o seu grupo sendo extremamente opressor, e você consegue reconhecer isso e combate aquele identitarismo no sentido de pertencimento, aquele supremacismo, né? Porque há uma tendência muito grande do ser humano ao supremacismo, né? E os judeus têm uma história incrível, né? Uma história de superação, né? É um povo, assim, realmente diferenciado no bom sentido, né? E agora a gente a história mostra que mesmo um povo tão, assim, especial no bom sentido, que passou por tantas dificuldades, pode reproduzir o que passou, né, como algoz, né, aquele povo que passou, que vivenciou como vítima, pode reproduzir o horror que viveu como vítima como algoz, né, e isso é o que a gente está vivendo agora, né. Então a importância dos judeus antisionistas é muito grande, né, porque eles permitem, deixam bem claro, principalmente para nós de esquerda, que nós de esquerda podemos continuar tendo esse apreço, não sei se a palavra é amor, né? Esse sentimento de admiração, de irmandade que a gente tem com o povo judeu, né? A gente pode continuar amando os judeus, gostando muito do povo judeu, tendo uma simpatia. E não quer dizer, gente, que os judeus sejam melhores que os outros povos, não tem nada a ver, né? Inclusive, moralmente, o que Israel está mostrando é que todos os povos são iguais, né? Inclusive, até os próprios judeus podem cometer atrocidades do mesmo nível de crueldade do que o Holocausto, né, promovido por Hitler. O nível de crueldade é semelhante. Eu acho que até um nível de crianças mutiladas, sem braço, sem perna, na Palestina, eu acho que até é maior, né? Porque os ataques de Israel são uma coisa horrenda, né? Eu nem queria falar desse tema, assim, mas vou aproveitar falando dessa questão porque ela tem relação com esse elogio que eu quero fazer nesse vídeo aos judeus que conseguem manter a integridade e a humanidade mesmo em meio a esse transe imenso, né? A Universidade de Tel Aviv teve um estudo que demonstrou que 400 mil palestinos sumiram. Existiam 2 milhões e 200 mil palestinos na faixa de Gaza
e caiu para 1.800.000, né? Eles não sabem, são todos mortos, uma parte fugiu. Então os números que o Ministério da Saúde, que o pessoal tenta desqualificar, do Hamas, de 65, 70 mil mortos, ele é subestimado, né? Tem instituto de pesquisa na Inglaterra que coloca em mais de 100 mil, e tem esse estudo da Universidade de Tel Aviv, né? E aproveitando essa deixa, eu queria citar o Haaretz, né? Eu não sei como se pronuncia, aquele jornal israelense que é Haaretz, eu acho que é Haaretz. É um jornal maravilhoso, um jornal judeu. Então, esses judeus que conseguem resistir ao transe, vou chamar de nazi-sionista, né? Porque o transe sionista é um transe mais ou menos da mesma categoria do nazismo, uma coisa horrível, e agora está mais horripilante do que nunca. Os judeus que conseguem, porque são poucos, então os que conseguem, a gente tem, eu vou colocar entre aspas, eu os endeuso, eu os coloco num pedestal. Se a gente pega o nazismo na Alemanha, o máximo que os nazistas conseguiram de votos foi 36%, né? Eles ganharam o poder na Alemanha na porrada, no massacre, no morticínio, né? O fascismo e o nazismo matavam muito, né? Matavam mesmo, matavam sindicalistas, matavam gente de esquerda, né? Eles ganharam na violência o poder, né? E aí, quando a gente vê em Israel, teve uma pesquisa, quando o Trump falou daquela Riviera, né, de fazer aquela limpeza étnica e criar uma Riviera em Gaza, agora eu não me lembro qual era a porcentagem, mas entre 3% ou 7%, eu não lembro, digamos que seja 7%, só 7%, mas era um número só de uma casa, não chegava a 10%, era 3 ou 7%, deve ser 7%. Só 7% dos judeus achavam imoral, só 7% dos israelenses judeus achavam imoral a proposta do Trump de limpeza étnica, de fazer. Então, assim, o sionismo tem um apoio na comunidade judaica maior do que o nazismo teve na sociedade alemã, né? Isso demonstra a força narrativa do sionismo. Voltando a explicar por quê que ele tem essa força toda. Porque é baseada numa justificativa, o Holocausto, que é inegável. O Holocausto foi um horror absoluto, né? Vários milhões de judeus trucidados, né? Então tem um fundamento discursivo para isso, né? Lembrando que o Netanyahu, ele, como a principal luta, na verdade, dos sionistas é contra os palestinos, não é contra os nazistas. Eu já percebi isso em conversas informais com sionistas. E o Benjamin Netanyahu foi claro nisso. O Benjamin Netanyahu, ele, em 2015, ele rodou o mundo culpando o Mufti de Jerusalém pelo nazismo. O Benjamin Netanyahu tentou convencer o mundo que foi o Mufti de Jerusalém que convenceu Hitler a promover o Holocausto, né? Quer dizer, o grande foco de ódio do sionismo não é o nazismo, são os palestinos, né? O sionismo quer justificativa para matar, promover limpeza étnica e construir o grande Israel. Então, o movimento sionista é um movimento que tem uma adesão muito grande na comunidade judaica, né? Eu acho que eu falei um pouco antes. Você vê judeus progressistas que não são bolsonarentos e que mesmo assim passam pano para Israel, né? Então, assim, os judeus que conseguem quebrar essa cápsula, né, conseguem enxergar o que é Israel, que conseguem honrar as melhores tradições do judaísmo, são um tipo muito especial de pessoas, né? São pessoas que a gente deve ouvir muito, e aqui vou encerrar o vídeo agora, e aqui fica minha homenagem, que não ficou à altura, né? Meu vídeo dificilmente ficou bom, então essa homenagem não está à altura da beleza, da grandeza,
da atuação dos judeus antisionistas, mas fica aqui minha singela homenagem.